O homem estranhou aquele céu esverdeado, com a lua de cera coroada por um fino galho de árvore, cujas folhas se desenhavam em detalhes sobre o fundo opaco. Era uma lua ou um sol apagado. Difícil saber se anoitecia ou se já era manhã naquele jardim com a luz fosca de uma antiga moeda de cobre. Estranhou o perfume úmido das ervas e o silêncio, cristalizado como num quadro, com um homem, ele mesmo, fazendo parte da cena. Caminhou pela alameda coberta de folhas cor-de-brasa, mas não era outono, nem primavera, pois às flores faltava o perfume doce que chamava as borboletas, e não havia borboletas, nem pássaros. Tocou o tronco da figueira viva, mais fria, um tronco sem formigas e sem resina. Não sabia por que esperava encontrar a resina brilhando nas fendas. Não era verão, não era inverno, embora a umidade fria das pedras o fizesse pensar no sobretudo que deixara pendurada no escritório. E percebendo isto, ele pensou: Hum, um jardim fora do tempo, mas dentro do meu tempo? o humus que subia do chão o envolvia no mesmo torpor da paisagem. Sentiu-se oco, com uma leveza misturada à sensação inquieta de ser alguém sem raízes. Se abrisse as veias, não sairia uma gota de sangue, não sairia nada. Pegou uma folha. Mas que jardim era aquele? Nunca estivera ali, nem sabia como chegara. Mas sabia, e com certeza, que a rotina havia sido quebrada, porque algo estava para acontecer. O que? Sentiu o coração acelerar. Estava tão acostumada à rotina, sem surpresas, sem mistérios. E agora, a loucura daquele jardim atravessando seu caminho e com estátuas. Aquilo é uma estátua? Aproximou-se da mocinha de mármore, que erguia graciosamente o vestido para não molhar a saia nem os pés descalços. Uma mocinha delicada, um pouco fútil, no centro do tanque seco, pisando com cuidado, escolhendo as pedras espalhadas ao redor. Mas os pés frágeis tinham os vãos dos dedos corroídos pelo tempo, por uma época em que a água ainda os alcançava. Uma estria negra descia do alto da cabeça, escorria pelo rosto e se perdia sinuosa, no vão dos seios mais expostos pelo corpete entreaberto. Ele notou que a marca se aprofundava no rosto, devorando a asa esquerda do nariz. Mas por que a chuva insistiria em seguir só aquele caminho, como uma goteira teimosa? Ficou olhando a cabeça encaracolada, os cachos caindo sobre a nuca que parecia pedir um carinho. Me dá sua mão que eu te ajudo. Ele disse e logo recuou. Um inseto coberto de penugem, enrolado como teia de aranha, saía lentamente da pequena orelha dela. Deixou cair a folha seca, enfiou as mãos nos bolsos e continuou andando com a mesma cautela da estátua. Contornou um tufo de begônias e se indagou entre dois ciprestes. Mas o que significa aquela estátua? Entrou por uma alameda que lhe pareceu menos sombria, um jardim inocente e ao mesmo tempo inquietante, como o jogo de quebra-cabeça que costumava jogar com o pai. No desenho detalhado de um bosque, era preciso encontrar o caçador escondido antes que o tempo acabasse. Vamos, filho. Procure nas nuvens, na árvore. Ele não está camuflado naquele galho? Olha no chão, veja no chão. Aquela curva do riacho não está parecendo boné? Pai, ali. Tá na escada. Aquele caçador, tão familiar quanto único, viria por trás em direção ao banco de pedra onde ele ia se sentar. Havia um banco logo adiante. Para não ser pego de surpresa, detestava surpresas, ele sabia que o caçador daria algum sinal discreto antes de tocar seu ombro. Então ele se viraria para ver. Hesitou. A revelação o fez cambalear tonto. Agora ele sabia. Fechou os olhos e se encolheu, quase encostando os joelhos no chão. O sinal viria como uma folha pousando em seu ombro, mas se olhasse para trás, se atendesse o chamado, foi se endireitando. Passou as mãos pelos cabelos, sentiu-se observado pelo jardim, julgado até pela roseira de flores miúdas, logo à frente, com seu ar de hesitação. Envergonhou-se. Ah, meu Deus. Murmurou como quem pede desculpas por ter entrado em pânico com tanta facilidade. Começou a assobiar.
e as primeiras notas da melodia o levaram de volta à infância, quando usava a roupa do Senhor dos Passos na procissão de Sexta-feira Santa. O Cristo passava, deitado no esquife de vidro, oscilando sobre as cabeças. Mãe, me levanta, eu quero ver. Mas ele continuava alto demais, tanto na procissão quanto depois, lá na igreja, já fora do esquife, deitado no estrado de panos roxos para o beijamão. O remorso velava os rostos. O medo travava os passos tímidos atrás do Filho de Deus. O que mais nos esperava, se até com ele... A vontade era de que tudo aquilo acabasse logo, que amanhecesse o sábado, que viesse a ressurreição no Aleluia. Mas ainda era a hora da banda com suas batas pretas, das tochas, dos turíbulos sendo lançados para os lados até a ponta das correntes. Falta muito, mãe? A vontade de fugir de tudo aquilo que era grave e profundo certamente vinha daquela noite. Os planos de escapar na primeira esquina, de se livrar da coroa de espinhos falsos, da capa vermelha, fugir daquele morto tão divino, mas ainda assim morto. A procissão seguia por caminhos marcados. Era fácil sair dela, como descobriu depois. Difícil mesmo era fugir de si. No fundo secreto, onde a ansiedade morava, era sempre noite. Os espinhos verdadeiros ainda espetando sua carne. Por que não amanhece? Quero amanhecer. Sentou-se no banco coberto de musgo, tudo ao redor agora mais silencioso e úmido. Havia chegado no coração do jardim. Passou as pontas dos dedos pelo musgo e o achou sensível, como se brotasse da própria pele. Olhou as unhas. Abaixou-se para tirar a teia de aranha que se colara, despedaçada, à barra da calça. Lembrou do trapezista de malha branca, teria sido na estreia do circo, que caiu do trapézio, atravessou a rede e se espatifou no picadeiro. A tia tapou seus olhos depressa. Não olhe, querido. Mas por entre os dedos enluvados dela, viu o corpo se debater sob a rede, que fora arrastado com a queda. Os espasmos foram diminuindo, até parar de vez. Só a perna, parecia quando de um inseto, ainda vibrava. Quando a tia o carregou para fora, o pé do trapezista, em ponta, escapava pela rede rasgada num último estremecimento. Olhou para o próprio pé, adormecido. Tentou mexê-lo. A dormência já subia até o joelho. Logo o braço esquerdo também adormeceu. Um braço pesado, como chumbo. Pensou com ternura na lembrança de quando aprendeu que a alquimia tentava transformar metais vis em ouro. O chumbo era vil? Com a mão direita recolheu o braço inerte e o colocou com cuidado sobre os joelhos. Já não podia fugir. E fugir para onde, se tudo naquele jardim levava a mesma escada? Por ela viria o caçador de boné, o morador tranquilo de um jardim eterno. E só ele, ali, era mortal, a exceção. Se cheguei até aqui, é porque já vou morrer? Pensou horrorizado, olhando para os lados, mas evitando olhar para trás. A vertigem o fez fechar os olhos de novo. Tentou se firmar no banco. Não quero, agora não, meu Deus. Espera um pouco, ainda não estou preparado. Silenciou, ouvindo os passos descendo tranquilamente a escada. Um sopro, mais leve que a brisa, pareceu reavivar a alameda. Agora tá nas minhas costas. Sentiu o braço se estender em direção ao seu ombro. Ouviu a mão se aproximar num gesto contido, como quem, familiar, mas cerimonioso, anuncia: "Sou eu." O seu toque foi suave. Eu preciso acordar, isso é um sonho. Ordenou a si mesmo, contraindo o corpo inteiro. Preciso acordar, acordar, acordar. Repetia até abrir os olhos. Demorou um pouco para reconhecer o travesseiro que apertava contra o peito. Limpou a baba morna que escorria pelo queixo e puxou o cobertor até os ombros. Ah, que sonho. Murmurou, abrindo e fechando a mão esquerda, dormente, pesada. Esticou a perna e, quando a mulher abriu a janela e perguntou se ele havia dormido bem, teve vontade de contar o sonho. O jardim, a morte vindo por trás. Que coisa, sonhei que ia morrer. Mas ela podia fazer piada. E ele sabia. Ela diria que o inusitado seria sonhar o contrário. Virou-se para a parede. Não queria respostas bem-humoradas. Como era irritante aquele otimismo dela. Gostava de brincar às custas dos outros. Mas se ofendia quando a brincadeira era com ela. Massageou o braço, dolorido, e respondeu vagamente quando ela perguntou qual gravata ele iria usar.
estava um dia lindo. Disse ela, mas era dia ou era noite no jardim. Pensara tantas vezes na morte dos outros, entrara até na intimidade de algumas dessas mortes, mas nunca tinha imaginado que também poderia morrer. Talvez um dia tão distante, tão inalcançável que parecia impossível de ver, como se ele próprio se dissolvesse, velho, esquecido, poeira, nada. E agora não tinha nem 50 anos ainda. Examinou o braço, os dedos, levantou-se com lentidão e vestiu Robe. Estranho como não tinha tentado fugir do jardim. Voltou para a janela e estendeu a mão em direção ao sol. Pensou. É claro, mas a perna parecia fora do lugar e o braço avisava que não havia fuga. Todos os caminhos levavam à escada. Não restava senão sentar-se ali, no banco, e esperar o chamado, que viria por trás, com uma delicadeza implacável. E então? Perguntou ele para sua mulher. Então o quê? Ela passava creme no rosto enquanto se observava pelo espelho. Não vai fazer a sua ginástica? Hoje não. Respondeu, massageando de leve a nuca. Pois é, chega de ginástica. E de banho também? Ela perguntou, dando tapinhas no queixo. Ele calçou os chinelos. Se não estivesse tão cansado, talvez conseguisse odiá-la. Agora ela cantarolava, e como desafinava, nunca teve um bom ouvido. A voz era até agradável, mas sem ouvido. Parou no meio do quarto, um inseto saindo do ouvido da estátua. Não teria sido um sinal? Só ele se movia naquele jardim parado. Um inseto e a morte. Pegou um maço de cigarros, mas desistiu. Hoje fumaria menos. Abriu os braços devagar. Esse peso no peito era real ou só uma lembrança do sonho? Eu tive um sonho, querida. Disse ele, passando por trás da mulher e tocando-lhe o ombro. Ela arqueou levemente as sobrancelhas, fingindo curiosidade. Um sonho. E voltou a espalhar o creme ao redor dos olhos, mais preocupada com a própria beleza do que com qualquer coisa que não dissesse a respeito a ela mesma. Essa sua belezinha já está perdendo validade. Resmungou ele ao entrar no banheiro. Parou adiante do espelho. Examinou-se. Estaria mais magro? Ou aquela imagem era apenas um reflexo distorcido do jardim? Um eco multiplicado. Cumpriu a rotina da manhã com uma curiosidade comovida, atento aos menores gestos que sempre repetira no automático, mas que agora observava em câmera lenta, como se cada um deles acontecesse pela primeira vez, ou talvez pela última. Abriu a torneira devagar, fechou-a com o mesmo cuidado. Mas que sentimento era esse? Despedida e chegada ao mesmo tempo. Ligou o aparelho de barbear, observando-o através do espelho. Com um gesto quase carinhoso, aproximou-o do rosto. Não sabia que amava tanto a vida, essa vida da qual sempre falava com sarcasmo, com desprezo. Eu acho que ainda não estou preparado. Foi o que eu quis dizer, não estou preparado. Seria uma morte súbita, coisa do coração, mas não é justamente isso que eu detesto? O imprevisto? A quebra dos planos? Enxugou-se, sorrindo com uma ironia indulgente. Era exatamente isso que todos diziam, os que iam morrer, e nunca pensaram em se preparar. Nem mesmo o avô, velhíssimo, quase centenário, que se alarmou com a chegada do padre. Poxa, mas já está na hora? Já? Tomou o café em pequenos goles. Como era gostoso o primeiro café do dia. A manteiga derretendo no pão aquecido, o perfume das maçãs misturado a outro perfume. De onde vinha? Jasmins, talvez? Os pequenos prazeres. Baixou o olhar para a mesa posta, os objetos simples do cotidiano. Ao lhe entregar o jornal, a mulher lembrou dos 2 compromissos da noite. Teremos um coquetel e um jantar mais tarde. E se emendássemos? Sim, emendar, amor. Mas não era exatamente isso que vinham fazendo ano após ano, sem pausas? O mesmo fio brilhante da vida social sendo desenrolado sem fim. Sim, emendaremos. Repetiu distraído. Afastou o jornal. Mais importante do que todos os jornais do mundo era, agora, aquele raio de sol atravessando as uvas do prato. Colheu um bago cor de mel e pensou. Se houvesse uma abelha no jardim do sonho, ao menos uma abelha, eu ainda poderia ter esperança. Olhou para a mulher que espalhava geleia de laranja na torrada. Uma gota amarelo-ouro escorreu-lhe pelo dedo e ela riu, lambendo com leveza.
Mas há quanto tempo o amor tinha acabado? Ficara apenas esse jogo, essa representação acomodada, já em decadência, por tédio, por preguiça. Estendeu a mão e acariciou levemente a cabeça dela. Oh, que pena. Pena? Por quê? Ele demorou o olhar nos cabelos encaracolados, tão parecidos com os da estátua. Uma pena daquele inseto e a perna ficar metálica na metamorfose final. Não se importe, querida, eu estou delirando. Serviu-se de mais café, mas estremeceu quando ela perguntou, como sempre fazia. Você não está atrasado? Hoje decidiu ser mais tarde. Queria fumar um último cigarro. Isso mesmo, último. Beijou o filho de uniforme azul, concentrado em arrumar a pasta para o colégio, exatamente como na véspera. Como se não soubesse que, naquela manhã, ou noite, o pai quase encarou a morte. Ô garoto, mais um pouquinho e eu dou de cara com ela. Ele sussurrou ao menino, que não ouviu, pois conversava com o copeiro. Se eu não tivesse acordado a tempo. Disse à esposa, que se debruçava na janela para avisar ao motorista que tirasse o carro da garagem. Vestiu o paletó. Podia dizer o que fosse, ninguém se importava. E afinal, será que eles se importavam com o que dizem ou fazem? Afagou o cachorro, que correu ao seu encontro com uma alegria tão intensa e saudosa que o comoveu. Não era extraordinário, a mulher, o filho, os empregados, todos indiferentes. Só o cachorro percebia o perigo com aquele faro quase profético. Acendeu o cigarro, atento à chama que o palito queimava até o fim. De algum cômodo vagamente veio a voz do locutor da rádio anunciando a previsão do tempo. Quando se levantou, a mulher e o filho já tinham saído. Ficou olhando o café que esfriava no fundo da xícara. O beijo que recebeu foi tão automático que já nem sabia ao certo se haviam beijado mesmo. Opa! Telefone para o senhor. Avisou o copeiro. Ele o encarou por um instante. Há mais de 3 anos aquele homem trabalhava na casa, e ainda assim sabia tão pouco sobre ele. Baixou a cabeça, fez um gesto vago, recusa e desculpa num só movimento. Tanta pressa nas relações dentro da própria casa. Lá fora era um empresário, bem-sucedido, casado com uma mulher na moda. A anterior, embora igualmente ambiciosa, não tinha charme. Era preciso charme para investir nas festas, nas roupas, no corpo. A gente tem que se preparar como se todo dia fosse ter um encontro de amor. Repetia com frequência. Olha aí, não me distraio. Nenhum sinal de barriga. Mas a distração era de outra ordem, o doce distraimento de quem ainda tem vida inteira pela frente. Mas eu não tenho? Agora não tem mais. O sonho do jardim interrompe o fluxo da sua vida com um corte limpo. Um corte suave e ainda assim definitivo. O sonho fluía com uma naturalidade absurda, mesmo com a escada de degraus gastos e esburacados. Mesmo com os passos do caçador se insinuando na areia fina da alameda até o toque no ombro. Entrou no carro e girou a chave. O pé esquerdo escorregou para o lado, recusando-se a obedecer de novo. Tentou de novo, com mais firmeza, e de novo o pé inerte. Tá, ok. Não perder a calma, não se afobar. Não perder a calma, não se afobar. Foi repetindo enquanto desligava o motor. Fechou o vidro. Silêncio. Quietude. De onde vinha aquele perfume de ervas úmidas? As mãos repousaram sobre o colo, desinteressadas. A paisagem começou a se aproximar, envolta numa aura de cobre antigo. Estava clareando ou escurecia? Levantou os olhos para o céu esverdeado, onde a lua calva e coroada de folhas o encarava. Vacilou na alameda bordejada de folhagens escuras. Mas o que é isso? Estou no jardim de novo? E agora, acordado, percebeu com um sobressalto. Baixou os olhos para a gravata. Era a que ele havia escolhido para aquele dia. Estendeu a mão e tocou a figueira. Sim, outra vez a figueira. Enveredou pela alameda, mais alguns passos e chegaria ao tanque seco. A moça dos pés cariados ainda estava lá, suspensa, indecisa, temendo molhar os pés. Como ele, sempre tão cauteloso em não se comprometer, em não mergulhar além das superfícies. Uma vela para Deus, outra para o diabo. Sorriu das próprias mãos abertas, oferecidas ao vazio. Passei a vida assim, mergulhando-as nos bolsos com um impulso desesperado de profundidade. Afastou-se apressado, antes que o inseto fofo saísse novamente da minúscula orelha da estátua.
Não era absurdo a realidade imitando o sonho nesse jogo onde a memória se sujeitava ao planificado. Planificado por quem? E o Cristo da procissão começou a se formar no esquife indevassável, tão alto. A mãe o envolveu depressa no chale. A roupa de senhor dos passos era leve e tinha esfriado. Você está com frio, filho? Tudo agora parecia se precipitar. Ou seria só impressão? A marcha fúnebre explodiu no meio das tochas e correntes, soprando fumaça e brasa. E se eu tivesse mais uma chance? Gritou, mas já era tarde. O Cristo já estava longe. O banco no centro do jardim afastou a teia espedaçada e, entre os dedos musgosos, como o próprio banco, vislumbrou o corpo do antigo trapezista enredado nos fios da rede. Só a perna viva. Fez-lhe um afago. A perna não reagiu. Sentiu o braço tombar, metálico. Como era a alquimia mesmo? Se não fosse o chumbo derretido, agora lhe invadindo o peito, sairia rodopiando pela alameda. Descobri. Eu descobri. A alegria era quase insuportável. Da primeira vez, ele escapou acordando. Agora escaparia dormindo. Recostou a cabeça no espaldar do banco. Não era simples enganar a morte assim, saindo pela porta do sono? Eu preciso dormir. Murmurou, fechando os olhos. Por entre a sonolência verde e cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada, os passos, sentiu o ombro tocado de leve e se virou.